E a gente segue ao vivo falando desse caso com o repórter Alan Garcia, porque foi realizada agora há pouco uma coletiva com a imprensa para que a Polícia Civil e científica se pronunciassem, trazendo novas informações sobre esse caso. Alan, boa noite. É com você. Oi, Beatriz. Muito boa noite para você, boa noite para o pessoal que nos acompanha, nesta segunda-feira, uma coletiva de imprensa recheada de entrevistados. 2 delegados da Polícia Civil e 3 pessoas que fazem parte da Polícia Científica, peritos, inclusive o chefe da Polícia Científica. Eu vou chamar aqui, nessa nossa participação ao vivo, a fala dos 2 delegados, da delegada Tassiane Ribeiro e do delegado Gilson Rego. Vou começar pela delegada. Por quê? Porque ela traz na fala o seguinte: a forma como esse homem, considerado serial killer, identificava as vítimas, como ele acompanhava essas pessoas. Uma dessas vítimas, ele passou 6 meses traçando todo o passo a passo que essa pessoa tinha na vida pessoal, de trabalho, como se socializava, para onde ia. 6 meses acompanhando somente uma das vítimas. A delegada disse também o seguinte, que assim que se chegou ao local, a casa dele, encontraram o quê? Um mosaico, um caderno com as fotografias de todas as vítimas que ele já tinha matado. E no rosto de cada uma tinta vermelha, fazendo alusão ao sangue. Essa é uma das cenas, é um dos pontos que a investigação encontrou e que os policiais consideram macabros. Foi a partir do assassinato da menina Ana Beatriz, de 13 anos, no bairro da Levada, que a polícia começou a perceber que o assassino da adolescente provavelmente era o assassino de outras 9 pessoas. Por quê? Porque na casa dele, após o assassinato de Ana Beatriz, que começou a investigação, foram apreendidos a arma e também o telefone. Dentro do telefone, diversas mensagens, fotos e pesquisas das vítimas. E a arma, o mesmo calibre, utilizado na morte de Ana Beatriz, assim como também nas outras 9 mortes. Uma pistola 380. E sabe quem pertence a essa pistola? Ao pai do serial killer, que é um policial da reserva. O pai está sendo investigado. A gente vai acompanhar agora a fala da delegada Tassiane Ribeiro. O ponto de partida foi a prisão dele, no caso Ana Beatriz. E aí a gente sentou com o delegado Gilson, com o pessoal da Polícia Científica e começou a fazer o estudo dos casos, né? Porque o que é que acontece? Vou dar um exemplo. O caso da Ana Clara. Ana Clara, nós analisamos o celular dela, não tem nenhuma informação de nada, de albino, de ninguém, né? Então, assim, era isso. Ele não tinha contato com as vítimas e dificultava demais a investigação, a se chegar à elucidação. Então, o ponto de partida mesmo foi a partir da prisão do caso da Ana Beatriz. E a gente apreendeu a arma do crime e apreendeu o celular também, que contém bastante provas, né? E escolhi as vítimas por meio do Instagram, né? Fazia o mapeamento dele, né? O que é que ele fazia? Ele dizia que fazia trabalho de inteligência. Fazia trabalho de inteligência, escolhia a vítima na rede social e mapeava ela. Teve vítima que ele passou 6 meses estudando a vítima, né? E como as vítimas, Instagram aberto, a rede social aberta, postava o dia a dia. Então, tiveram pessoas, né? É importante também destacar isso, que além de a gente tirar esse elemento perigoso de circulação, a gente evitou novos homicídios que ele pudesse fazer. Porque ele mesmo falou em interrogatório que iria matar mais vítimas. E durante a extração do aparelho telefônico por parte da Polícia Científica, há foto de pessoas que estão vivas, que possivelmente poderia ser vítima dele no futuro, né? Com a prisão e a continuidade dessa investigação, a polícia conseguiu 2 informações importantíssimas. Uma delas é essa que a delegada colocou, finalizando a fala dela, que outras pessoas já estavam na lista do serial killer.
E a outra informação é provável que outros casos que estão arquivados e que a polícia vai reabrir a partir de agora, essas pessoas assassinadas vão ter sido vítimas também desse mesmo homem. Por quê? A polícia está começando a juntar as informações de agora com as desses casos arquivados. As informações começam a serem cruzadas e algumas estão batendo. Mas é muito cedo para afirmar. Porém, a polícia já tem alguns desses pontos. E é por isso que a polícia vai, a partir de agora, reabrir 8 inquéritos que foram arquivados, porque a polícia não conseguiu encontrar o autor ou os autores. Mas agora, com a prisão desse serial killer, com todas essas informações, pode ser que se chegue agora ao autor desses outros 8 assassinatos. Vamos ouvir agora o delegado Gilson Rego. O que foi que ele disse? É importante a gente relembrar a reportagem do Ivan. Mostra um mapa feito pela Polícia Civil, onde morava o Odilon, o homem suspeito, considerado serial killer, e onde as mortes aconteceram. Um raio de 800 metros. Ele morava muito perto de todas essas vítimas. E em todos os assassinatos, ele fez tudo a pé. Ele saía de casa, acompanhava o passo a passo, aproveitava aquela oportunidade e matava. Todos os tiros, região do peito, costas e cabeça. O delegado vai explicar melhor, em mais detalhes, como todos os assassinatos aconteceram. Ainda nessa questão do modus operandi, ele saía, como eu já disse, à noite, utilizando roupas escuras, máscara facial, boné. E um detalhe que também nos chamou a atenção: em todas essas 10 vítimas, ele utilizava pistola de calibre 380. Então, fizemos a busca na residência do indivíduo, do assassino, conseguimos encontrar e apreender a pistola de calibre 380 dele, um aparelho celular e as roupas escuras, máscara facial e boné que ele utilizava nas caçadas noturnas. Apreendido esse material, nós encaminhamos para o Instituto de Criminalística de Alagoas, que fez um trabalho extraordinário. Os exames de comparação balística constataram de forma técnica, inafastável, definitiva, que ele utilizou aquela arma, aquela pistola de calibre 380, para ceifar a vida das 10 vítimas. Além disso, para nossa surpresa e surpresa dos colegas peritos, no celular dele, que ele resetou, tentou apagar as provas, o conteúdo desse celular na véspera de ser preso, nós conseguimos encontrar na nuvem, vinculado às contas dele, que ele tinha como usuário, conseguimos encontrar diversos materiais que realmente comprovaram, reforçaram, na verdade, o que a gente já tinha comprovado anteriormente com a balística, que foi o envolvimento dele realmente em todos esses homicídios. Ele colecionava fotografias de todas as vítimas, colecionava matérias e reportagens jornalísticas aqui da imprensa local, publicadas sobre cada um desses casos. E um detalhe macabro: ele marcava, ele assinalava na cor vermelha, que é a cor alusiva ao sangue, ele assinalava de vermelho no calendário todas as datas e matava cada uma das vítimas. Não sei se todos vocês que estão aqui com a gente já acompanhou um filme que tem mais ou menos o título assim, do crime, se alguém conseguir soprar aqui no meu ouvido, crime não é perfeito, né? É exatamente isso. O delegado colocou exatamente isso nessa coletiva. A investigação teve uma certa dificuldade no início. Por quê? Olha que impressionante. Todos os crimes aconteceram num raio de 800 metros, perto da casa onde o serial killer morava. E justamente isso, Beatriz, e você que nos acompanha, era exatamente a dificuldade que atrapalhava a polícia a desvendar o que estava acontecendo ali, numa mesma região. Só que o serial killer deixou escapar um pedacinho de prova, que foi exatamente no momento do assassinato da menina Ana Beatriz. Foi também quando veio o trabalho dos peritos, que começaram a juntar as provas na cena do crime. Provas deixadas pelo serial killer,
ou as provas que podiam ser encontradas no corpo das vítimas. Ele não conseguiu deixar um crime perfeito. Nenhum deles. E terminando, a mente do serial killer é assim. Ele gosta de se ver na notícia, ele tem prazer em ver o que ele fez sendo divulgado. Por isso ele colecionava, Beatriz, todos os vídeos de reportagens que a gente daqui de Alagoas trazia sobre as mortes que aconteciam, que ele tinha ocasionado, mas a gente até então não sabia. Mas ele sabia. E ele se tinha prazer em assistir a gente aqui, noticiando todos esses casos. Tudo agora na mão da polícia, vamos aguardar os próximos desfechos. Existem 8 inquéritos que serão reabertos e a gente vai acompanhar de perto. Eu volto com você. Alan, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho de apuração, são muitas informações, é um caso difícil de noticiar, né, com volume de informações, mas parabéns a você e a sua equipe. Até daqui a pouco, também parabenizo a Polícia Civil, a Polícia Científica do Estado de Alagoas, que conseguiram reunir vários elementos comprovando a participação desse homem identificado como Albino dos Santos, em vários crimes, pelo menos 10 apontados pela polícia, dos quais 8 ele já confessou. Então, é de incomodar a gente ficar escutando como é que ele agia, né, na sua intimidade, na sua casa, premeditando com tanta frieza acabar com vidas de pessoas inocentes, meninas jovens. Tem uma de 13 anos que ele perseguiu e ela estava tão apavorada que notou que tinha um homem atrás dela que invadiu uma casa, tentou se esconder, buscou um abrigo e foi brutalmente assassinada com tiros na cabeça, na presença de outras pessoas. Então era um jogo macabro, porque ele sabia que uma hora ou outra a polícia iria encontrá-lo. Ele não é burro. Agora, eu também vou até encerrar esse comentário, sabe por quê? Porque ele não merece essa atenção toda que a gente está dando mais. O importante é que esse criminoso, cruel, esse assassino, ele fique preso. Quanto tempo a justiça conseguir deixá-lo atrás das grades? Porque ele já provou o perigo que ele representa para qualquer um de nós aqui. Então, você, de inteligente, não tem nada. Você é um criminoso, um assassino, um bandido da pior espécie. Eu espero que você apodreça na cadeia. Meu sentimento às famílias das vítimas, pessoas inocentes que não têm nada a ver com essa mente perturbada desse homem que trouxe tanto prejuízo, que nos choca numa segunda-feira. O Estado de Alagoas nunca ouviu falar de uma pessoa tão perversa assim. Mas está aí, o que ele procurou, ele achou, a prisão. E a justiça que seja ferrenha nas suas costas para você aprender.